E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou o Matheus do Estratégia Concursos, do TRT23, do molde TFCC. E hoje, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre algumas percepções que eu tenho tido na minha vida, algumas coisas que eu tenho passado e a maneira como eu tenho lidado com elas. E, enfim, comentar com vocês, compartilhar com vocês e... Enfim, eu acho que talvez seja uma coisa relevante para alguns de vocês, eu acho que talvez possa modificar a maneira como vocês têm pensado, assim como modificou a minha, e talvez possa melhorar de alguma forma a vida de vocês, a qualidade de vida de vocês, e possa ajudar de alguma forma alguns de vocês aí. Além disso, eu queria comentar de início que algumas pessoas têm reclamado, não reclamado, mas enfim, têm comentado, têm falado comigo no inbox lá do Insta, têm comentado aqui nos vídeos também, que às vezes os vídeos ficam muito longos e tudo mais e tal, mas na verdade eu não tenho tempo para editar esses vídeos aqui que saem no YouTube. Infelizmente, na semana eu não tenho tempo para editar. Às vezes eu consigo editar alguns que saem no final de semana, principalmente quando são vídeos da minha rotina, mas infelizmente esses vídeos de bate-papo aqui eu não tenho tempo para editar. Se eu quiser compartilhar conteúdos diários com vocês, se eu quiser ajudar vocês de forma diária, infelizmente eu não tenho tempo para editá-los. E de alguma maneira também eu acho que quando eu edito demais o vídeo, quando eu picoto demais o vídeo, a mensagem que eu queria passar, sei lá, de alguma forma assistindo aquele vídeo depois, eu não sinto que a mensagem está sendo passada da maneira como eu gostaria que fosse. Às vezes picotar o vídeo demais, às vezes deixar tudo aquilo muito marcado da maneira como fica quando o vídeo fica cortado e tudo mais, editado, bonitinho. Às vezes, sei lá, passa como se como se eu quisesse impor aquilo que eu estava dizendo, como se eu achasse que aquilo é a verdade absoluta dos fatos e que não, enfim, não tem nenhuma contestação, e quando não é essa a ideia do canal, na verdade eu criei o canal justamente para sair um pouco ali da ideia do Instagram, só de, sei lá, frases curtas, aquela capa, aquela mensagem e 180 caracteres tipo Twitter, e você só comenta isso e tem 10 mil exceções que talvez você deixe de lado porque ninguém vai ler, ou você não tem espaço para comentar o máximo que você pode, e de alguma forma as pessoas também ali não estão para ver um comentário tão extenso assim, e de alguma forma eu achava que eu não queria passar essa imagem, eu não queria passar essa ideia, e de alguma forma eu acho que os vídeos assim, da maneira como eles são, um bate-papo, eu abro aqui a câmera, começo a conversar com vocês, talvez sejam mais quem eu sou de verdade, enfim, a mensagem que eu gostaria de realmente passar, e não aquela que fica parecendo. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho quando eu assisto os vídeos que estão muito picotados e tudo mais. Às vezes, sei lá, eu erro um português, às vezes eu venho aqui, falo e às vezes volto atrás, e às vezes, enfim, dou uma pausa, e eu acho que é isso que assim, eu acho que talvez transmita mais a mensagem da maneira como eu gostaria de transmitir, que a gente é assim mesmo, é um bate-papo. Enfim, é isso então, mas de todo modo, se você quiser assistir de uma maneira mais rápida, se você quiser, enfim, assistir mais acelerado, você pode clicar aqui ou aqui, eu não sei exatamente, mas aí você passa para 2.0 ou para 1.5 de velocidade, e aí eu vou acabar falando mais rápido assim, e aí pode ser que, enfim, seja mais útil para você. Às vezes eu também aumento a velocidade dos vídeos que eu assisto, e eu acho que é bacana, principalmente para quem não tem tempo ou para quem quer consumir de uma maneira mais rápida o raciocínio, beleza? Enfim, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje os causos que eu queria compartilhar com vocês hoje eram mais ou menos esses. Eu sempre fui um cara muito assim, apressado. Principalmente quando eu estava estudando para concurso, principalmente quando eu estava nessa vida de concurseiro. De alguma forma eu queria sempre estar correndo de um lado para o outro da minha vida. Eu estava ali, tipo, sei lá, na minha faculdade, eu queria correr pro estágio, e do estágio eu queria correr para casa, e de casa, enfim, eu sempre ficava ali meio enfim, eu sempre queria correr demais, porque na verdade você não tem tempo, né? Você quer acumular o máximo de tempo possível para poder estudar, para poder, enfim, fazer suas coisas e tal. Mas não só eu andava rápido, eu acho que o grande problema em si não era nem bem esse. Eu até ando bem rápido hoje em dia também, até uma coisa que eu preciso melhorar. Mas era, na verdade, talvez ficar com raiva da pessoa que estava na minha frente, porque ela não queria andar na mesma velocidade que eu queria andar. Porque ela não queria rodar o mundo na mesma velocidade que eu achava que era o certo que o mundo deveria rodar. E aquilo de alguma forma me estressava. Até hoje, inclusive, por exemplo, também, eu estava atrasado para o trabalho, desci, aí quando
quando cheguei lá embaixo, lembrei que eu tinha esquecido de um negócio. Aí tive que subir para pegar e tal. E de alguma forma aquilo, eu me recordo de várias vezes que isso aconteceu, enfim, na minha vida. E aí você já fica estressado, com raiva e tal. Aí se junta com aquela pessoa que vem na sua frente quando você tá no trânsito, indo pro trabalho, e aquela pessoa não anda e eu já tava atrasado pro trabalho e tudo mais e tal. É o suficiente para você já começar dizendo, meu Deus, esse dia, ai, não vai prestar e tudo mais e tal. E aí que o dia não vai prestar mesmo. Porque qual é a chance do dia ser bom quando na verdade ele começou ruim, quando na verdade você já colocou na sua cabeça que aquele dia vai ser ruim, que aquele dia não vai prestar, que aquele dia, enfim. E de certa forma, em muitos âmbitos da minha vida eu fui muito assim. E eu li uma coisa uma vez, na verdade eu já estava meio que tentando aplicar, mas da maneira como foi escrita, eu li e assim, eu não sei exatamente onde é que era, mas o certo é que o autor na época ele falava mais ou menos assim, que às vezes a gente não tá com raiva porque a gente tá com raiva. A gente tá com raiva porque a gente quer tá com raiva. A gente tá com raiva porque, de certa forma, estar com raiva, estar triste, demonstrar algum sentimento ruim por aquilo, demonstra que a gente se importa, demonstra que a gente, de certa maneira, não queria que aquilo tivesse acontecendo, e aí aquilo vai virando loop, e a gente vai aceitando, e aquilo vai entrando na nossa cabeça, e enfim, ponto. A gente acabou com o nosso dia. E a ideia que ele dava era mais ou menos assim, cara, se você só tivesse uma opção, que fosse ficar feliz, nesse momento que você fica com raiva, só tivesse essa opção, a única opção fosse essa, sei lá, se alguém apontasse uma arma pra sua cabeça, o que você faria? Você ia ficar triste? Porque um cara passou na sua frente no trânsito e você perdeu 5 minutos porque teve que subir para pregar uma coisa no seu trabalho, na sua casa e chegou, tipo, sei lá, representou para mim 3 minutos de atraso. Será que 3 minutos de atraso realmente vale você perder um dia todo e você já começar dizendo que o dia não vai prestar porque 3 minutos de atraso? O quanto disso é alguma coisa que lhe afeta, o quanto disso é o que lhe afeta de fora e o quanto disso é o que você deixa que as coisas lhe afetem. Assim, eu sei que existem problemas de ordens gigantescas e que não se confundem com problemas tão banais quanto os que eu estou citando aqui, mas 99% dos nossos problemas acabam sendo banais e nós construímos um problema muito grande dentro da nossa cabeça porque às vezes a gente se sente compelido a ficar com raiva, porque a gente está tão acostumado a ficar com raiva daquilo que a gente nem pensa sobre o porquê que a gente está ficando com raiva. A gente simplesmente vai ficando com mais raiva, ou mais chateado e vai sucumbindo cada vez mais e vai deixando aquela emoção tomar conta da gente. Outro exemplo muito bom, eu torço, né? eu gosto muito de futebol e tudo mais e tal, pra quem sabe, já me acompanha, vez por outra eu posto. E simplesmente, às vezes, antigamente quando o meu time perdia, parecia que eu tinha que ficar com raiva o dia todo, porque o time perdeu. E aí, enfim, de certa maneira eu tinha que fazer outras coisas no meu dia e simplesmente aquilo meio que acabava com o meu dia, ficava com raiva, às vezes nem ia fazer mais as coisas, porque... E hoje eu digo, cara, perdeu, beleza, mas eu me dou o momento de ficar triste, aquilo que representa o meu time perdeu 10 minutos, 20 minutos e depois segue a vida, segue o baile, o cara entrou na minha frente hoje no trânsito, e aí eu fiquei com raiva, mas não vou estragar meu dia por causa disso. A vida é muito mais que isso, a vida é muito mais que qualquer uma das coisas que a gente faz individualmente. A vida é muito mais do que o futebol, a vida é muito mais do que o trânsito, a vida é muito mais do que uma prova que você reprova. Eu sei o quanto isso dói, principalmente quando você estudou muito para ela. Eu sei o quanto isso dói, eu sei o quanto isso é complicado. Mas de certa forma chega um momento e você precisa ter, digamos assim, eu acho que uma certa inteligência emocional para observar quando chegou o momento de que aquela dor não é mais dor, é simplesmente uma necessidade de você mostrar às vezes para si, às vezes para os outros, o quanto você se importava com aquilo. E você entra num loop de sofrimento ali que simplesmente não faz sentido mais. Mas você se sente compelido a sentir aquela dor porque simplesmente você não aceita não sentir aquela dor. Porque você acha que a dor naquele momento é um sinônimo de eu estava realmente comprometido. E se eu estava realmente comprometido, de alguma forma eu poderia não estar ainda sofrendo uma semana depois. Eu tenho que sofrer esse luto. Eu sei, você tem que sofrer o luto. É claro que você tem que sofrer. Mas chega um momento que você precisa dar um start. Assim como eu falo do negócio do futebol. Pô, chega.
10 minutos, 20 minutos, chega. Claro que para uma prova isso não vai ser 10, 20 minutos. Claro que para o trânsito vai ser um pouco mais, para uma prova vai ser um pouco menos. Mas chega um momento que você diz, cara, chega. A vida é mais que isso. A vida é como eu falei, a vida é muito mais do que qualquer coisa individualmente. A vida é um conjunto extremamente grande. Se a gente deixa que, às vezes, um trânsito, às vezes, uma chave que você esquece na sua casa atrapalhem todo o seu dia, atrapalhem toda a sua produtividade, ou às vezes o seu time que perdeu atrapalhe toda a sua semana. Olha o nível de importância que a gente está dando para um nada às vezes. Enfim, e não é fácil. Não estou aqui querendo dizer que é fácil. Hoje mesmo eu estava no trânsito e eu estava atrasado para chegar na academia e um caminhão entrou e começou a manobrar na minha frente, assim, a 10 centímetros do estacionamento da minha academia. E eu tava atrasado já pra chegar, o cara tava me esperando lá e eu pensei em ficar com raiva. Eu falei, cara, esse caminhão vai demorar quanto tempo pra manobrar? O caminhão demorou, sei lá, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 no máximo. E quanto daquilo ia gerar de raiva em mim por causa de 1 minuto a mais? Qual é a diferença de 1 minuto a mais, 1 minuto a menos eu chegar na minha faculdade? Na minha academia? Qual a diferença de 1 minuto e meio a mais, 1 minuto e meio a menos eu chegar no meu trabalho? Qual a diferença de 1 minuto e meio a mais, 1 minuto e meio a menos eu chegar na minha faculdade? Qual a diferença que isso faz? Nenhum, a não ser a diferença que a gente dá para aquela coisa. E sobretudo essa mensagem que eu queria deixar para vocês, dissociar a ideia de que o sofrimento representa comprometimento. Eu sei que é difícil, eu sei que em certo grau a gente vai sofrer o luto e a gente precisa sofrer esse luto. Mas vai chegar um momento em que você precisa dar um start e dizer, cara, chega, parou. A vida é mais que isso aqui, individualmente falando. E eu preciso entender que segue. Para além de tudo, segue. E a gente vai seguir sempre e outras coisas virão e a gente precisa dar o grau de importância das coisas, aquilo que elas têm. E o trânsito ele não é mais importante do que o seu dia todo. A sua prova não é a sua vida toda, o seu trabalho não é a sua vida toda, a maneira como o seu chefe fala com você não é a sua vida toda, chegar 2 minutos atrasado na sua academia ou na sua faculdade, ou seja lá onde você for, não é mais importante do que a sua saúde mental. Então assim, sei lá, observar as coisas dessa maneira tem feito muito bem pra mim, tem feito com que eu, de certa forma, melhore a minha percepção do meu dia. No momento em que eu escapo, e eu sei que não é fácil isso. Pergunta como é que eu sei? É porque eu tô todo o tempo me policiando, e no momento que eu escapo eu digo, epa, peraí, calma. Eu não vou deixar esse dia me estragar por causa disso, por causa dessa coisa tão pequena. E assim eu vou, tá entendendo? E é como eu falo, não é fácil, não é simples, mas é um exercício diário que vai fazendo a gente se sentir melhor a cada dia. Quanto mais a gente vai controlando essa coisa de dar importância, às vezes maior do que aquilo que as coisas realmente de fato têm na nossa vida. Enfim, não sei se esse vídeo ficou tão claro assim como eu gostaria que ficasse. Eu espero que tenha ficado, eu espero que vocês entendam a mensagem que eu quis passar. E é isso. De certa forma isso tem me ajudado, eu espero que ajude vocês. E se esse vídeo ajudar uma pessoa que seja, já fez total sentido pra mim. Tem vídeo novo todo dia aqui. Curtam esse vídeo se vocês curtiram. Não curtam, ou apertem no botão de não gostei se vocês não curtiram também. Me ajuda também, de certa forma, a entender o que vocês curtem, o que vocês não curtem e melhorar o canal cada vez mais para vocês. É isso. Me segue lá no meu Instagram, MalditoFCC. Se inscreve aqui nesse canal também. Vá assistir os outros vídeos que tem. Já tem vídeo sobre um monte de coisa aqui. Sobre concurso também, muita coisa. Sobre, enfim, produtividade, sobre vida pessoal, sobre alguns conselhos, sobre, enfim, tudo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até amanhã. Valeu, falou. É nóis. Até mais. Tchau, tchau.